Olá! Não esqueça, dê um like, inscreva-se no canal e marque o sininho para que mais pessoas possam e compartilhe, com outras pessoas, para que mais pessoas possam ter acesso a esse nosso material. Hoje nós vamos falar mais um pouco, agora sim, sobre o que o professor precisa saber sobre deficiência. Vamos à vinheta. O que o professor precisa saber sobre o atendimento de crianças com deficiência? Então nós vamos iniciar aqui falando sobre crianças com deficiência. O que o professor precisa saber? Ao lidar com crianças com deficiência em sala de aula, é fundamental que o professor esteja preparado e saiba como melhor atendê-las. Primeiro, é importante entender os diferentes tipos de deficiências, desde física, intelectual, visual, auditiva e outras. E como elas podem afetar o processo de aprendizagem. Como elas estão afetando essa criança, tornando a aprendizagem mais difícil. O professor deve estar ciente das necessidades específicas de cada aluno e estar disposto a se adaptar e oferecer o suporte necessário. É importante que nós, professores, venhamos a nos capacitar a cada dia mais. Precisamos sim nos capacitar. Por quê? Porque a cada dia aumenta o número de pessoas com deficiência dentro da sala de aula. E a inclusão, ela é uma realidade. Nós precisamos entender que nós fazemos parte desse processo e que somos atores muito importantes nesse processo. O professor, ele é, depois da família, o mais importante para que a inclusão aconteça de fato na escola, tá? Então, conhecer o aluno, como nós vimos aqui, conhecer o aluno, conhecer as suas potencialidades, conhecer as suas dificuldades, conhecer a deficiência em si, o problema, as barreiras que são causadas pela deficiência, para que essa criança aprenda, e poder adaptar materiais, adaptar até mesmo o ambiente escolar, o mobiliário, tudo que for necessário para que essa criança ela se sinta acolhida, essa criança ela possa participar efetivamente das atividades, como qualquer outra criança. O que o professor precisa saber? Já passou essa daí. Além disso, o professor precisa saber como criar um ambiente inclusivo, onde as crianças com deficiência se sintam acolhidas e capazes de participar ativamente. Como eu falei, Então, um ambiente bem preparado, a criança vai se sentir acolhida, a criança vai se sentir feliz e ela vai conseguir, principalmente quando ela consegue desenvolver uma atividade junto com os outros, ela se sente pertencente àquele grupo, ela se sente capaz, aumenta aí a autoestima dela, que muitas delas têm baixa autoestima, então a gente precisa estar aumentando essa estima, para que ela possa realmente se sentir incluída, juntamente com seus pares. Isso envolve desde a organização da sala de aula, com mobiliário e recursos adaptados, até a utilização de estratégias pedagógicas diferenciadas que atendam aos diferentes estilos e ritmos de aprendizagem. Então, como você pode ver, nós estamos falando aqui também dos estilos de aprendizagem. Cada pessoa tem um jeito de aprender. E existem estilos de aprendizagem.
Existem também ritmos, né, de aprendizagem, cada criança tem um ritmo. Então, se uma criança com deficiência intelectual, por exemplo, ela tem um ritmo muito lento de aprendizagem. E a adaptação do material, ela pode ser, por exemplo, dividida em várias partes, né? Como eu estou fazendo esse vídeo, né? São vários vídeos, porque são 50 slides, né? E eu não consigo subir todos eles. Porém, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo pequenos vídeos, né? De no máximo 11, 12 minutos, né? Que aí dá para a gente subir, né? Pro YouTube. Então, quando você vai levar um conteúdo robusto, você pode dividir em pequenas quantidades, né, de conteúdo. E aí a criança vai conseguir desenvolver. Por exemplo, uma criança que escreve devagar, ela vai olhar, ela não vai conseguir escrever tudo que está na lousa. Por quê? Porque a lousa está cheia, dividida lá em 3 partes. Então é muito conteúdo, é muita coisa para aquela criança que ela tenha dificuldade de escrita, né? Como que o professor pode trabalhar isso daí? Primeiro ponto, ele pode tirar uma foto da lousa e pode dar para a família, mandar pelo grupo de WhatsApp para a família, pedir para a criança terminar de fazer em casa. Isso é legal? É uma boa ideia. Mas o ideal seria diminuir. Coloca em partes, para todo mundo escrever. Então coloca um pouco do texto lá, com letras bem grandes, na lousa, onde as crianças vão poder ler e vão poder desenvolver a sua aprendizagem. Essa é uma das formas que a gente encontra para poder estar ajudando, né? Para que as pessoas possam, de fato, aprender. É essencial que o professor também estabeleça uma comunicação e parceria efetiva com a família e com a equipe de apoio, com a equipe de educação especial, para garantir um atendimento integral e uma evolução contínua do aluno. Somente com esse trabalho colaborativo será possível proporcionar uma educação de qualidade e inclusiva para todas as crianças. Então, esse trabalho colaborativo, ele é um trabalho de fato muito, muito importante, do qual toda a equipe vai trabalhar junto. O professor da sala de recurso, o professor inclusivo lá da classe comum, né, da criança, a equipe multiprofissional através do seu parecer técnico sobre aquela criança. Do parecer técnico da equipe multiprofissional vem indicações, né, orientações de habilidades e atividades práticas, de adaptações de atividades para desenvolver a aprendizagem nessa criança. Então, por isso que é muito importante levar em consideração esse trabalho feito pela equipe multiprofissional, né? É fundamental mesmo para que isso aconteça. Então, quem é essa equipe multiprofissional? Quem é essa equipe colaborativa, né? A equipe colaborativa, ela inclui o parecer técnico da equipe multiprofissional, que aí é a participação dele no planejamento específico dessa criança. Inclui a família, né? Porque a família traz informações importantes, né, do dia a dia da criança. Inclusive, a família vai administrar uma rotina de estudo em casa, uma rotina produtiva em casa. O professor da sala de aula é o mais importante de todos, tá? O professor da sala de aula, ele é uma figura super importante. Por quê? Porque ele vai administrar tudo isso dentro da sala de aula. Se tiver um apoio escolar, esse apoio escolar vai ser orientado pelo professor da sala de aula, tá? Pelo professor regente. E o professor da sala de recurso? O professor da sala de recurso, ele vai estar trabalhando individualmente com a criança ou em pequeno grupo. Ele vai estar desenvolvendo um trabalho voltado para a principal necessidade daquela criança. Essa a necessidade mais importante. Como é que ele vai saber isso? Ele vai conversar com o professor da sala comum, ele vai ler também o parecer técnico da equipe multiprofissional, ele vai observar a criança na sala de aula, fazer avaliações com essa criança, ele vai ter uma percepção maior sobre a necessidade primária dessa criança. Qual é o ponto, por onde eu devo começar, né, a desenvolver a aprendizagem nessa criança?
Qual habilidade será importante agora para que mais para frente ele possa acompanhar a turma, ele possa se desenvolver, né? Então, o professor da sala de recursos também é muito importante. Ele vai estar fazendo essa avaliação e ele vai estar dando feedback direto com o professor da sala regular, tá? Que é quem vai desenvolver a aprendizagem com a criança. É isso aí. Então, no próximo a gente vai estar falando o que o professor precisa saber sobre o autismo e suas características. Então, nós falamos aqui sobre as deficiências, são várias deficiências, né? A gente vai mais para frente falar um pouquinho sobre, por exemplo, atividades práticas, né? Onde a gente vai ver que uma criança, por exemplo, com deficiência física, muitas vezes ela precisa de apoio para locomoção, ela precisa de uma adaptação material, por exemplo, o engrossamento do lápis. Às vezes ela vai precisar usar algum aparelho digital, como notebook, computador, para digitar, né? Às vezes ela não consegue digitar com as mãos, ela vai precisar ter um adaptador, né? Uma ponteira que ela pode usar com a boca ou fixada na testa, onde ela vai tocar nas teclas, ou se a gente tiver uma tecnologia mais avançada, até mesmo com a íris dos olhos, o movimento dos olhos, ela vai poder estar digitando. Mas isso aí já é mais para frente, então a gente vai estar podendo falar um pouquinho mais para frente, tá? Outras deficiências, como deficiência visual, ele vai estar precisando de ampliação de caderno com pauta ampliada, ou uma régua de leitura, aquela régua, eu chamo de régua de leitura, mas é uma lupa, né, de leitura, onde você coloca no livro e amplia o tamanho da letra e a criança vai passando a régua e vai conseguindo visualizar a letra, quando ela tem uma baixa visão muito severa, que ela não consegue enxergar, ela precisa de lupa. Se for cego, né, o braille, vai precisar desenvolver o trabalho com o braille, né, com reglete, com soroban para os cálculos, para matemática, entre outras coisas, né. Isso é muito importante. Pessoa surda, o Libras, né? A gente vai precisar desenvolver um trabalho com Libras, mas tudo isso a gente vai estar falando nos vídeos posteriores, tá? É isso aí. Hoje o nosso vídeo foi esse aqui. Então, quero mais uma vez agradecer e até mais. Até a próxima.